Olá, eu sou o Livone e eu sou o diletante profissional. Se você é novo no canal, veio aqui porque viu que a estrela Guilherme Kroll está participando dessa edição, o esquema é o seguinte, é meio um podcast que tem um vídeo aí no YouTube com eu fazendo uma pintura no fundo, mas se você estiver ouvindo no podcast, nada disso importa. Então, antes de mais nada, para quem não conhece, quem é você, Guilherme Kroll? Eu sou Guilherme Kroll, sou sócio proprietário da Balão Editorial, que é uma empresa que é uma editora e também a gente presta serviços editoriais, né? E dentro dos serviços que a gente presta, tem tradução, preparação de texto, revisão, diagramação. E a gente acabou trabalhando bastante com livros do universo expandido de Star Wars, né? E aí a gente estava conversando outro dia, né? Eu e o Olibone, e a gente fez uma thread lá no Twitter sobre o universo expandido de Star Wars. A gente resolveu fazer um vídeo também, né, sobre isso. Na verdade faz tempo que eu queria gravar uns vídeos com o Guilherme. Eu queria gravar, na verdade, uns vídeos sobre editoração e outras coisas. A gente vai fazer isso mais pra frente. Mas o Guilherme quer falar sobre o universo expandido de Star Wars. Então, antes de mais nada, né? Star Wars todo mundo conhece. Sei lá, é impossível alguém não conhecer o que é os filmes do Star Wars. Porque é uma franquia absurdamente. Você sai na rua, se você não vê uma imagem de Star Wars no seu dia, alguma coisa errada aconteceu. Mas o que que é? É sério, eu tava voltando pra casa hoje e eu contei umas 3 camisetas relacionadas a Star Wars em 2 quilômetros. É sensacional. Mas então vamos lá. O que que é o universo expandido de Star Wars? Bom, quando o George Lucas lançou o filme em 77, ele tinha um exército de gente trabalhando com ele para divulgar o filme. Assim, eles fizeram um projeto de divulgação que era inovador para a época. Muitas coisas assim eles arquitetaram para sair junto com os filmes. Uma coisa que eles fizeram foi uma novelização do filme, escrita pelo Alan Dean Foster. Quem conhece ficção científica deve ter ouvido esse nome já algumas vezes. Ele também é o autor do Alien, o Oitavo Passageiro. E eles lançaram a novelização do filme antes do filme sair no cinema. Já tinha novelização no mercado. Nossa. Em E 76 já. tá, mas a novelização em si ela não seria um universo expandido, né? Ela é o próprio filme. Não é, mas dentre as muitas coisas que ele fez também foi, por exemplo, licenciar para histórias em quadrinhos. Então a Marvel lançava os quadrinhos de Star Wars e começou a lançar meio junto já com o primeiro filme, logo depois a Marvel já estava lançando. E ao longo dos anos, o George Lucas licenciou muitas histórias, muitas coisas, e tinha uma série de histórias derivadas. Algumas, por exemplo, iam para um caminho totalmente diferente. O Alan Dean Foster mesmo escreveu um livro que chama. É, Deixa eu o nome anotado aqui: The Splinter of the Mind's Eye. E Hum, que diferia completamente a trajetória que o George Lucas colocou nos filmes. É uma história totalmente diferente com os mesmos personagens, assim, né? mas o universo expandido ele era todo oficial, assim, licenciado, ou tinha fanfic também? Então, aí que entra a sacada do Lucas, né? Pra começar, existiam esses livros derivados, mas em 87, depois ainda do Retorno de Jedi, ele saiu um RPG do Star Wars, chamado The Role Playing Game, Star Wars The Role Playing Game, que Hum, estabelecia uma série de coisas do universo, assim, da orla exterior e coisas do tipo, Jedi, os planetas, muita coisa assim, organização da República. E, e em 91 saiu uma continuação oficial. O George Lucas fez uma, um concurso nos Estados Unidos para poder estabelecer quem ia escrever uma história que fosse uma continuação oficial do Retorno de Jedi. E contar as histórias que passavam com os personagens pós o episódio 6, né? O Retorno de Jedi. tá. E aí, e aí quem acabou levando isso foi um autor chamado Timothy Zahn. Ele Hum, escreveu uma série chamada Trilogia Thrawn, que é sobre o personagem Thrawn.
que era um almirante do Império e ele estava tentando retomar o Império e o Luke Skywalker, a Leia e o Han tem que enfrentar esse cara aí, essa nova organização. A partir desse momento, o universo expandido expande mesmo. Vai ter muitas histórias passando pós Retorno de Jedi, contando, tem tudo. Aparece a caçadora de recompensa Mara Jade, se casa com o Luke Skywalker e ele tem filhos, e o Han e a Leia tem filhos e tal. E você perguntou do negócio do fanfic, né? O George Sim, Lucas, ele ele é um cara muito inteligente. Ele sabia que ele não tinha tão boas ideias assim pro Star Wars. Né? A gente sabe muito bem que as ideias do Lucas não necessariamente são as melhores, né? Então ele absorvia sempre que aparecia alguma coisa na internet, ou um fanfilme, ou um fanfic legal, ele absorvia pro universo Star Wars, aceitava e colocava lá. Não era aberto, assim, tinha formas de você submeter isso, tinha concursos que ele promovia para fazer esse tipo de coisa, mas muitas coisas feitas por fãs foram absorvidas no universo do Star Wars. E isso daí é o que se define ali como o cânone do Star Wars e o Legends? Então, na verdade não, né? O que aconteceu foi o seguinte, né? Teve uma caralhada de projetos variados, né? Tipo de quadrinhos, de livros mesmo, teve desenho animado, teve outros filmes, até Caravana da Coragem, quem assistiu Sessão da Tarde nos anos 80 assistiu Caravana da Coragem. E essas coisas todas, quando a Disney comprou a Lucasfilmes, tudo isso que foi feito até 2014 virou Legends, ou seja, histórias que não valem pro cânone oficial do Star Wars. Você pode ler, você pode se divertir e tal, mas aquilo não vale nada, assim, né? Pra história oficial. Você não vai ver os filhos da Princesa Leia, os filhos gêmeos da Princesa Leia no cinema. O filho da Princesa Leia no cinema é outra pessoa. Né? Você não Sim. vai ver o Jorge Lucas casado no cinema. O Jorge Lucas é o solteiro. O Jorge Lucas, não, desculpa, o Luke Skywalker. Luke Skywalker. Eu sempre confundo o Luke Skywalker com o Jorge Lucas. Né? O, mas o Tron em si, ele foi absorvido aí de uma certa forma, ou não? Então ele. Quando, quando virou Legends, né? A história da trilogia Tron, aí a Lucasfilm nova, não, já sob a batuta da Disney, chamou o Timothy Zahn de volta e pediu para ele reimaginar a origem do Tron, um livro chamado Tron, saiu no Brasil, tradução do Mordivo, e saiu pela Aleph, né? E o Sim. personagem foi absorvido no cânone oficial. Ele até aparece naquela série de desenho animado Star Wars Rebels, né? Quem assistiu aí deve lembrar dele, aquele cara com a pele azul e tal. Tá. Mas e quando fala do Tron já se falava em Primeira Ordem, né? Que é a nova. O novo É, vilão, né? No Star Wars. eu não me lembro exatamente se era isso. Eu achei que eles iam como Império mesmo. Tanto que um dos livros que eu traduzi pro Star Wars é uma coleção que chama Marcas da Guerra, Aftermath, no original. Traduzi junto com o Gordinho o primeiro livro, o segundo traduzi sozinho. Uhum. E esses livros, é uma trilogia, né, também saiu pela Aleph, ele conta a história da Batalha de Jakku. Quem assistiu o Despertar da Força, que é o episódio 7, sabe Uhum. que a Rey tá no planeta de Jakku Sim. e tem vários escombros lá e tal, e não tem Batalha de Jakku no cinema. É contado Uhum. nesse livro aí. E nessa Batalha de Jakku, é uma reorganização do Império, eles ainda vão como Império. Depois disso que surge a Primeira Ordem. Né? Acho que no videogame novo, não sei se é o nome do game, conta a história do surgimento da Primeira Ordem. Tem um lance, né? Tem umas histórias todas no videogame que também o pessoal que é uma narrativa separada, né? Sim. Apartada, e que muita gente gosta de vários personagens de lá, né? Então, a Lucasfilm tinha uma divisão que era Lucas Games, né, que era importantíssimo para o cenário de games.
eles não só faziam os jogos de Star Wars, eram muitos jogos de Star Wars que eles faziam, mas eles faziam vários jogos importantíssimos da história dos games, como sei lá, The Day of the Tentacle, foi feito pela Uhum. Lucas Games, e os videogames de Star Wars, eles divergem um pouco, também por essa questão do mundo expandido, né? Eles divergem um pouco daquela lei que jogo derivado de filme é sempre uma porcaria. No caso de Star Wars, não, os jogos derivados dos filmes costumam ter coisa muito boa. Certo. E a trilogia do Tron lá que a gente tava falando, Hum. ela tentou se publicar no Brasil, ela lá na época que saiu, antes da Disney? Chegou a Record, eu acho que tentou lançar, mas o bicho foi um fracasso. Não decolou Sim. na época, né? E agora, quando a Aleph relançou agora, deu certo, porque eu acho que o momento era outro, né? Hoje em É, dia tem muito mais esse público geek, assim, né? é engraçado porque mesmo antes de começar os filmes novos, você já tinha um público mais novo que a gente até é novo pra Star Wars, se for ver, Sim, mas tinha um pessoal mais novo que a gente que já era fissurado em Star Wars demais, né? sim. Mas essa tentativa primeiro foi meio que na época lá 91, tal, antes de sair a trilogia prólogo, a trilogia prequela. Uhum. E era um período assim, tipo, de 83 até 99, as coisas que saíram de Star Wars no Brasil foram muito poucas, muito esparsas. Tem uma minissérie que saiu pela Abril também, né? Que a Sessão da Força Sombria, acho. Uhum. E, e teve essa tentativa aí pela Record e acabou não dando certo. Até saiu o filme em 99 e aí despertou toda uma geração nova de fãs de Star Wars. Esses daí que foram os caras que consumiram quando a Aleph entrou finalmente, né? E aí a Aleph lançou O Herdeiro do Império, lançou uma série de outros livros muito legais, assim, tem, por exemplo, Kenobi, que conta uma história, tudo Legends, né, esses daí que eu tô Uhum. citando, que conta a história do Obi-Wan entre o episódio 3 e o episódio 4, e tem algumas outras coisas, e a Aleph também começou a lançar os primeiros desse caminho novo. Lançou um livro sobre o Tarkin, que era o almirante lá da Estrela da Morte, lançou esse Marcas Uhum. da Guerra, lançou coisa e foi um sucesso editorial, assim, respeitável, né? Fez E bastante foi, sucesso. e foi tanto sucesso que daí a Companhia das Letras cresceu o olho neles, né? Sim. E a Companhia das Letras pegou, amealhou, foi lá na Disney e amealhou uma linha de Star Wars pra eles, né? E Tem uma diferença entre a linha da companhia da Aleph? tem. Os da companhia são uma linha mais juvenil. Eles lançam uma linha juvenil de livros, assim. E a gente, inclusive, trabalhou em um, né, Zé? Você Sim, traduziu. não, eu traduzi o Estrelas Perdidas, que é um baita livro legal, assim. Puta, nessa ideia de derivado, ele é muito interessante que ele segue tangente a toda a saga original, sem mexer em nada da saga, né? Sim, É é muito, impressionante. é muito bacana que ele cria, assim, cria dois personagens cativantes, um casal ali muito, muito cativante. Eles acompanham, o livro ele basicamente se resume, né, de uma certa forma, por um outro ponto de vista, o que é o Star Wars como um todo. E no final ele até liga com essa batalha de Jakku que você falou. Tem Sim, lá no final o cruzador lá que está destruído, que sim. aparecia logo no trailer do o Último Jedi. É o Último Jedi? Que é Não, o primeiro? não, o primeiro é o É Despertar o da Força. Despertar da Força, isso. Que aparecia logo no trailer do Despertar da Força. A história da queda desse cruzador tá no Estrelas Perdidas. Eu lembro que na época eu tava traduzindo, até falei pra você, eu falei, porra, mas eles estão tão conectados nesse ponto. Você falou que sim, então que a Disney tinha amarrado todas as pontas. A Disney não dá ponto sem nó, né? Eles Sim, acertaram tudo certinho. E aí o Estrelas Perdidas já é dessa linha nova, canônica, né? E esses livros que a companhia lançou são mais nessa pegada, assim, mais juvenis, com essa linha nova, não tem Legends, né? Mas o Estrelas Perdidas foi um dos melhores que eu li do universo expandido, assim. sim. Tem um Muito. prequelzinho que a companhia lançou É. que eu também traduzi,
que é legalzinho. É a história dos três personagens principais, né? Ele Despertar da Força. Uhum. É bacaninha também, mas não é no nível de Estrelas Perdidas que. Puta, é um livro legal, né? É muito É, legal. se classifica mesmo como juvenil aquilo? Então, eu classifico porque ele tem pelo menos um elemento que é bem marcante em histórias juvenis, que é a história da escola, né? Tá. Mas Ele se passa uma grande parte dele na escola, na academia do Império sim. e rebelião. Faz sentido. E. E esses marcas da guerra que você traduziu? Então, esses daí contam a história de alguns personagens, um grupo de personagens que estão envolvidos nessa história da Batalha de Jakku, vão levar a Batalha de Jakku. E ele é meio aventuresco, assim, né? Tem um menino que tem um droid de guerra, tem um personagem homossexual, tipo, um personagem principal homossexual, é uma em consonância com os tempos modernos, assim, de representatividade. É bem interessante. O autor, ele tem um estilo de texto bem entrecortado, com frases muito curtas. No primeiro livro, isso incomoda um pouco na leitura. No segundo livro, ele já resolveu isso, eu acho, por causa do feedback. Ele resolve isso ficar mais legal, assim. E esse daí se traduziu com o Gordirro, né? Ele É, também traduziu aquele Como Star Wars Conquistou o Universo. sim. Assim, de todos os livros do universo expandido de Star Wars, eu acho que esse, como Star Wars conquistou o universo, é o mais legal. Que na verdade ele não é do universo expandido de Star Wars. Ele é a história de como George Lucas fez Star Wars. Como ele criou o projeto, como aconteceu, como viabilizou essas histórias todas que eu contei do projeto de marketing dele, de como ele vendeu os direitos, deu um jeito de lançar a adaptação antes, tal, a divulgação que ele fazia, ele inovou em muitas coisas e isso tá tudo nesse livro aí. É um assim que imagina quem tá vendo o vídeo é fã, né, da Sim. saga, eu recomendo muito esse livro, que é muito legal mesmo. O George Lucas ele é mais um empresário do que um bom contador de histórias. Ele teve uma boa ideia, mas sempre que ele pega a mão ali no roteiro, meio que dava uma desandada, né? É verdade. Os primeiros filmes, ele teve muita ajuda para escrever o roteiro. Ele sofreu muito para escrever, mas ele teve muita ajuda. Um detalhe, por exemplo, também tem nesse livro. O texto que aparece no começo, ele é muito tempo atrás, uma galáxia muito distante, aí vem episódio 4, tá, né? Uhum. Isso, vai subindo aquele texto. Do primeiro filme, o texto foi editado pelo Brian De Palma. O George Lucas tinha escrito um texto gigante, o Brian De Palma foi lá e reescreveu o texto para ele. Por exemplo, uma das Caralho, pessoas que ajudou ele foi o Brian De Palma. legal. O Steven Spielberg ajudou ele, o Francis Ford Coppola, muita gente que era amigo dele ali da época da faculdade ainda, deu uma força para ele conseguir fazer o filme funcionar. Nesse sentido, ele é meio um Steve Jobs, né? É, Se você for pensar assim, ele é um Steve Jobs da cultura pop. Engraçado. E é, além do. É, pode falar. E ele tinha visão, assim, porque, na verdade, o Star Wars não era, ele não tinha ideia para o Star Wars, ele queria fazer uma adaptação do Flash Gordon. Ele tentou comprar os direitos do Flash Gordon, tentou de todo jeito, não conseguiu, e aí ele acabou tendo que criar uma história para poder lançar o filme que ele queria, mas era para ser Flash Gordon. Que legal. E além do no universo expandido tem aqueles infantizão lá, né? É. O Vader em filho, a princesinha do Vader. Sim, Mas é de aí- um autor chamado Jeffrey Brown, saiu pela Aleph também, muito legal. Esses são mais infantis, né? foi bem vendido, né? Esse material. Sim, sim, acho que fez um sucesso legal. Tem uma série chama Academia Jedi, que é meio Uhum. uma levada do Diário do Banana por um público assim de 8 a 10 anos, 8 a 12 anos, que é o chamado Middle Grade, e tem o Jeffrey Brown. É bem legal assim essa série. Mostra o menininho aprendendo, estudando na Academia Jedi para se tornar Jedi. Muito legal, assim, quem é fã de Star Wars vai gostar, e quem tem um filho, um sobrinho, um primo, que quer estar entrando no universo vai curtir também. Esse tipo de material sempre vende, né? Sempre é atrativo. E o desenho é muito legal, né?
Sim, muito legal. E um detalhe da edição da Aleph é que eles fizeram as letras todas à mão. Sério? Sério, fizeram as letras à mão aqui no Brasil. Bacana. Porque a letra E tinha sido feita à mão lá na gringa, eles fizeram à mão aqui no Brasil. muito legal. E no fim, assim, né? O Legends, apesar de ser oficial, ele tem aquela vibe meio fanfic, né? De você ficar É, sim, preenchendo as lacunas, aquela, né? aquela fixação do fã, né? Por como aquilo aconteceu, da onde vem essa gente. E os Darth da vida, né? Uhum. os- Eles são bem assim. Porque até agora não revelou totalmente nos filmes a origem, né, deles. Se É, você for ver, né? nem dos Jedi também, né? Eles Sim. estão lá e existem, então. E aí no universo do Legends, no universo expandido, tinha uma linha de histórias que se passava 1000 anos antes das histórias dos filmes. Chamava Old Republic, ou Velha República. Que é a Hum, República Antiga, e que tinha as histórias do tipo da guerra dos Jedi e do Sith. Tinha milhares de Jedi e milhares de Sith. E aí tem histórias dessa da Velha República, e uma das histórias que eu destaco é um que saiu por uma outra editora chama Universo dos Livros, a editora. Eles lançaram Darth Bane, que é do Drew Karpyshyn, eu não sei como pronunciar o nome dele. hum, Ele conta a história do Darth Bane, que é o cara que lançou as bases das regras do Sith. Só pode ter um mestre e um aprendiz, que é o fim da dinastia Sith, mas estabelecendo essas regras, eles sempre são um mestre e um aprendiz. E eu não terminei de ler esses livros ainda, né? Eu não sei o que aconteceu, mas é bem legal mesmo. São livros E recentes? o Darth Bane, eu acho que ele é. Eu tô com o exemplar aqui na minha mão, vou dar uma olhada aqui na ficha catalográfica que tem o ano que ele foi feito. Ah, não tem um ano que ele foi feito, parabéns. Mas foi Parabéns ao lançado no editor. Brasil. Parabéns pra mim, que achei que tinha. É, mas ele foi lançado no Brasil em 2017. Mas são da linha Legends, então é antes de 2014, né, eles foram feitos. Tá. E, esse seria o fim da Velha República, né? O finzinho da Velha República. Outro que eu destaco é um que conta a história do mestre do Darth Sidious, que é o imperador, né? Palpatine. Uhum, Ele teve um mestre, o Darth Plagueis. E certo. esse livro se passa um pouco antes do episódio 1, conta a história do mestre dele, do Darth Sidious, e ele explica vários detalhezinhos, assim, ele conecta diretamente a origem do Anakin Skywalker com o mestre do Darth Sidious, esse Darth Plagueis, que influiu ali no meio para poder para poder nascer o Anakin. É bem interessante, mas tem bem essa cara de fanfic, né? Vamos preencher essa lacuna. Então, da onde Sim, veio o Darth Maul? Da onde veio o Conde do Cu? Por que o Conde do Cu foi pro lado sombrio, né? Ele sim. vai atrás de preencher isso. Esse livro aí, ele foi escrito pelo James Luceno, que muitos fãs consideram um dos melhores autores do universo expandido. Eu não sou grande fã do James Luceno, mas tem muita gente que curte, assim. Mas é engraçado, né? Porque que nem nesse filme, nessa nova saga ali dos filmes, o maior buraco que tem, né? Assim, um buraco no sentido assim, a maior questão que não foi contada até agora é como surgiu, né? Esses dois, o novo mestre Sith. É. Isso, Isso talvez conte no próximo, né? Não sei, sim. vamos descobrir. Mas uma questão interessante, né? Eu fiquei muito curioso para saber. Os diretores se recusaram a contar, a explicar isso. Um passou a bola pro outro, até agora ninguém resolveu. De onde Mas veio é. o Snoke. E a Darkseid também tá publicando Star Wars? A Tá fazendo Darkseid adaptação? publicou essas adaptações, né? Eles publicaram. Eu não sei nem se está em catálogo ainda, né? Eles lançaram antes ainda da Aleph lançar. Eles lançaram essas adaptações do Alan Dean Foster, dos, dos filmes, a adaptação, novelização dos filmes, né? Dos três primeiros ou de todos?
dos três primeiros lançados, né? Mas o 4, 5, 6, né? Sim. O Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E a novelização do 7, do O Despertar da Força, Uhum. foi traduzida no Brasil, mas ainda não foi lançada, né? Espero que seja lançada algum dia. Ela é sobre o. Ela conta também do Alan J. Foster, também é uma novelização do filme, só que ele é feito em cima do roteiro, então explica várias coisas que a gente não viu no filme, é bem legal. Ah, isso é legal. Espero que Que, saia. que a novelização em si, ela, sei lá, eu nunca fui muito fã de novelização de nada. Eu também E, não. e eles começaram a fazer muita coisa, né? Sagas Sim, da Marvel. Acho que é Novo Século que lança sagas da Marvel novelizadas, né? parece muito curioso isso, né? É, eu acho assim meio bizarro, porque, mas sei lá, né? Tudo bem. Tá lendo, tá valendo. É. E. E. É, pode falar. Não, fala você. Não, que eu comecei a falar da Marvel, eu lembrei que tem. Você começou a falar lá atrás dos quadrinhos da Marvel dos anos 70 É. que saiu, né, agora de novo pela Planeta de Agostinho. Eles lançaram uma coleção, né, de Star Wars e dentro dessa coleção tem muitos quadrinhos clássicos dessa fase da Marvel, porque foi pra Marvel, depois foi pra Dark Horse, se não me engano, e agora voltou pra Marvel, né, porque a Marvel é da Disney, a Disney comprou a Lucasfilms. E Sim, aí a Marvel tá fazendo uma repaginada, assim, tem até uma adaptação em quadrinhos da trilogia Tron, que saiu pela Panini, inclusive, né? mas Uma não saiu adaptação. inteiro ainda, né? Ou saiu? Eu acho que saiu o primeiro e o segundo, se não me engano. O É, pelo que terceiro eu ainda vi, não. sim. Tem até coisa do Deodato, né? No, Sim. por essa leva nova da Marvel. Mas E uma coisa que eu queria destacar dessa fase da Marvel é hum, que os quadrinhos dos anos 70 de Star Wars são bem quadrinhos dos anos 70 mesmo, é, assim. com E então, certeza. tipo, você pega tem uns personagens, por exemplo, tem um cara que parece o He-Man, é um caçador de recompensa que usa uma tanga peluda, assim, e tem um coelho caçador de recompensas também, que é o Jackson. E o Jackson foi uma coisa que resgataram agora na Marvel, né? Tem um quadrinho escrito pelo. Ah, esqueci o nome do cara, mas tem a capinha, depois você coloca aí no vídeo. Sim. E eles colocaram o Jackson também, assim. Ele aparece vários. Eu achei no começo ele foi colocado como uma coisa séria, depois ficou ridículo, agora que é ridículo que é Ridículo divertido, nostálgico. oficial. É, É. Mas eu tinha muito fã, né, esse quadrinho dos anos 70. E eu vi assim, quando saiu essa do Planeta de Agostinho, tinha muita gente falando, nossa, eu vou comprar, nossa, que legal. Que ainda tem um mercado de nicho, assim, desses biblioteca histórica, né? sim. Mas Assim, tem uma coisa de. A gente já sempre conversou, né, Zé, que uma coisa que eu fico de cara com esses quadrinhos da Marvel, os quadrinhos de Star Wars, né, tanto da Marvel quanto da Dark Horse, é que tem 40 anos de histórias em quadrinhos de Star Wars e não tem nenhuma história memorável, assim, né? Não tem nenhum quadrinho de Star Wars que você fala, pô, esse aí é um. Todo ah, mundo precisa ler. não sei, mas Meio que. quantos quadrinhos do Star Wars você leu, assim, de toda essa leva? Porque, por exemplo, tem alguma história memorável do Tex? É Com verdade. certeza tem alguma história memorável do Tex, é que a gente não leu, né? É, eu já li algumas histórias legais do Tex, né? Eu não li muitos quadrinhos de Star Wars, mas eu li, por exemplo, quando saía pela. A Edioro lançou por uns anos, né? Eu li tudo. Quando a Panini começou a lançar, eu comecei a comprar também. Eu li bastante dessa do Planeta de Agostini e até agora eu tô em busca desse aí. Eu queria que lançasse alguma coisa falando, não, Guilherme, pode ler isso aqui que é coisa. Diferente dos livros, né? Os livros a gente listou alguns aqui que eu acho imperdíveis. E dos quadrinhos eu acho que muitas coisas são bem perdíveis, né? É, toda essa questão, assim, por mais que seja oficial, por mais que seja. Você fica amarrado, né? É sempre a história meio de fill-in, né? De aquela história. Você tem ali uma narrativa principal que você quer envolver porque é isso que as pessoas querem saber, mas você não pode mexer na porra da narrativa principal. Sim, Então,
é muito difícil. Assim, o autor que consegue trabalhar bem nesse espaço limitado que o cara fala, ó, você pode trabalhar aqui. Esse autor é um herói, né? Pois é. Sim. E acontece muito isso nos quadrinhos de super-heróis também, né? Tipo, é Não, meio difícil. acontece. Mas nos quadrinhos de super-heróis você tem mais liberdade criativa, né? De fazer. Sim e não, né? Porque quando entra aquelas mega sagas que envolvem todo mundo, as Sim, histórias no meio sempre acabam sendo sim, qualquer exatamente. coisa, né? É. Então daí Eu, é te- eu difícil. tava. Eu tava puxando da memória aqui, eu lembro de uma história legal que eu li do Star Wars, era escrito pelo Garth Ennis, e era uma história de um Stormtrooper que morria, assim, era bem interessante, mas era tipo uma história de tipo 4, 5 páginas, não ficou pra história dos quadrinhos. É. E tem uma coisa que não é o universo expandido do Star Wars, mas mais ou menos é, que é o Battlestar Galactica, né? O É, original, que é feito com refúgio de filmagem. sim, começou com isso e se tornou uma coisa gigante, né? Sim, e virou uma coisa gigante, e depois quando vem aquela nova série é excepcional. Sim, muito bom. Inclusive, se vocês não assistiram, recomendo muito Battlestar Galactica, é uma das minhas séries favoritas. Sim. A gente podia gravar um sobre Battlestar Galactica um dia, né? É uma. It's a date. É, Combinado. excelente. Então, eu acho que era isso que tinha. Você tem mais alguma coisa pra falar sobre? Bom, acho que essas recomendações aí que eu lembrei, né? Eu espero que quem gostar das coisas procure esses livros aí que são bem interessantes. Alguns seja de Listona, Estrelas Perdidas, Sim. o Herdeiro do Império. São legais, assim. São livros que valem a pena ser lidos. E se você for ler um, procure reviews, assim, ou recomendações, se alguém que gostou, porque os que são bons são muito bons, os que são ruins são muito ruins, então. É foda. Mas todos que a gente citou aqui, eu vou deixar os links na descrição do vídeo e na descrição do post que vai estar lá no podcast. Uhum. Além dos livros de Star Wars, compre os livros da Balão Editorial, que é a editora do Guilherme, que não tem nada a ver com Star Wars, mas, Por né, favor, compre por nossos favor. livros. Então é isso. Guilherme, brigadão. Eu te agradeço. E, pessoal, quem vocês gostaram, vocês são fãs do Guilherme, deixe os comentários aí, porque para incentivar ele a fazer uns vídeos sobre mercado editorial comigo. Então é isso. Abraço para todos. Valeu.